E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, a gente vai tratar o tamanho real de um espaço. Existem N colunas em uma matriz M por N, mas a verdadeira dimensão do espaço da coluna, ele não vai ser necessariamente N. A dimensão vai ser a medida, vai ser medida pela contagem de colunas independentes, e a gente tem que dizer o que isso significa. A gente vai ver que a verdadeira dimensão do espaço coluna é o posto R. Então, a ideia de independência se aplica em quaisquer vetores V1, V2, V3 até Vn, em qualquer espaço vetorial. A maior parte dessa aula vai se concentrar nos subespaços que a gente já conhece e que a gente já usa, tá? Especialmente o espaço coluna e o espaço nulo da matriz A. Então, na última parte, a gente vai estudar vetores, entre aspas, que não são vetores colunas. Né? Eles podem ser matrizes e funções, eles podem ser linearmente independentes ou dependentes. Então, primeiro, vem os principais exemplos usando vetores da coluna. Tá? Então, o objetivo é entender uma base, né? Que são vetores independentes que geram o espaço, beleza? Cada vetor no espaço é uma combinação única dos vetores de base, beleza? Então, isso é importante, ok? Então, eu vou repetir. Cada vetor no espaço é uma combinação única dos vetores de base. E a base, portanto, são vetores independentes que geram o espaço. Tá? A gente está no cerne do nosso assunto e a gente não pode continuar sem uma base. Então, as quatro ideias essenciais dessa aula, com essas primeiras dicas sobre seus significados, vão ser: primeiro, vetores independentes, tá? Que significa, a dica vai ser nenhum vetor extra, tá? Um espaço gerado, tá? Então, vetores suficientes para produzir, né? Para produzir esse espaço, né? Então, para produzir todo o resto, tá? Uh, a base para um espaço, então, não pode ser nem de mais, né? Não vai ser nem a mais e nem a menos. Vai ser exatamente o número mínimo, né? Para produzir. E a dimensão de um espaço, que vai ser o número de vetores na base, tá? Então a gente vai começar. A nossa primeira definição vai ser de independência. E ela não é tão convencional, mas a gente já está pronto para poder atacar essa definição, beleza? Então vamos começar com a definição. Então, def. Então as colunas de A são linearmente independentes. Então perceba que aqui a gente está definindo independência, né? Então, a princípio, a gente está definindo dependência também. Quando a única solução para AX igual a zero, né? Vai ser o vetor nulo, tá? Beleza? Então, nenhuma outra combinação de AX. Nossa, Deus me livre. Nenhuma outra combinação de AX. De combinação de AX
de colunas, né? Colunas. Vai dar o vetor zero. Beleza? Então, as colunas são independentes quando o espaço nulo de A ele contém apenas o vetor zero. Então, a gente pode ilustrar é, a independência linear, né? E, portanto, também a dependência, com três vetores em R3. Primeiro, se três vetores eles não são, eles não estão no mesmo plano, eles são independentes. Né? Nenhuma combinação de V1 mais V2 mais V3 vai dar zero, exceto zero vezes V1 mais zero vezes V2 mais zero vezes V3. Então, beleza. Se os três eles não estão no mesmo plano, eu não consigo se os três eles não estão no mesmo plano, eu não consigo somar, subtrair, multiplicar por constante. Quer dizer, multiplicar por constante eu posso, se eu multiplicar todo mundo por zero, né? E aí eu somo todos no zero. Mas nenhuma outra combinação desses vetores aqui no plano, eles vão dar o vetor nulo, né? Justamente, né? Porque eles têm componentes, né, que não se cancelam, né? Agora, no caso, nesse caso aqui, dos três vetores W1, W2 e W3, que eles estão no mesmo plano, a gente consegue combinar eles de determinadas formas, né? Por exemplo, a gente pega esse W1, a gente subtrai esse W2, né? A gente pega o W1, subtrai o W2 e aí manda o W3, né? Soma com o W3 e aí a gente consegue chegar no vetor zero, né? Então, aqui, né, em R3 a gente está mostrando graficamente, né? Essa ideia de independência se aplica a sete vetores em um espaço 12 dimensional, tá? Então, se eles estão na coluna de A e são independentes, então o espaço nulo vai conter apenas x igual a zero, tá? Então, há n vetores no espaço m dimensional. Então, note que os vetores são uma combinação dos outros seis vetores, né? Quer dizer, nenhum desses sete vetores, né? Nenhum desses sete vetores no nosso espaço 12 dimensional vão ser formados se eu quiser combinar os outros seis, tá? Então, esses vetores são independentes, tá? No nosso caso, tá? Agora, a gente escolhe diferentes palavras para expressar a mesma ideia, né? A gente vai ter uma nova definição de independência que vai aplicar para qualquer sequência de vetores em qualquer espaço vetorial. Quando os vetores eles estão são as colunas da matriz A, essas duas definições elas estão dizendo exatamente a mesma coisa. Tá? Então, eu vou fazer mais uma definição. Tá? Ver se eu consigo fazer isso. Então, a sequência de vetores V1 Vn, eles são linearmente independentes. Então, a sequência é linearmente independente se a única combinação que dá o vetor zero é. E aí, né? Só se for zerando os coeficientes, né? Zero vezes V1 mais zero vezes V2
Beleza? Então, a independência linear, ela vai obrigar que x1 vezes v1 mais x2 vezes v2 mais xn vezes vn é igual a zero. Né? Apenas acontece quando x são zeros, né? X. Beleza? Então é isso. Né? Se uma combinação dá zero, quando os x eles não são todos zeros, então os vetores são dependentes. Tá? Então, na linguagem correta, a sequência de vetores é linearmente independente. Então, de forma cortada aceitável, a gente diz que os vetores são linearmente independentes. A forma inaceitável é quando a gente fala que a matriz é independente. Então, uma sequência de vetores pode ser, ao mesmo tempo, de vetores é dependente, né? Ela é impossível que ela seja os dois ao mesmo tempo, perdão. Ou ela é dependente ou ela é independente. Então, eles podem ser combinados para dar um vetor zero com x's não zeros, ou eles não podem. Né? Então, eles puderem, eles são dependentes, se eles não puderem, eles são independentes. Então, a pergunta-chave é qual combinação de vetores vai dar zero? Né? A gente começa com alguns exemplos pequenos em R2, porque é mais fácil da gente trabalhar em R2, mas a generalização é imediata, ok? Então, por exemplo, o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1, ambos são independentes, né? A gente não consegue combinar eles de nenhuma forma para dar o outro, né? O vetor 1, 0 e o vetor 1 e 0.00001, eles são independentes. O vetor 1, 1 e o vetor menos 1 são dependentes. Porque se eu multiplicar 1 por menos 1, a gente dá o outro. O vetor 1, 1 e o vetor 0, 0 são dependentes por causa do vetor 0. Tá? O vetor 0 ele sempre vai ser dependente com todos os outros. Né? Em R2, três vetores qualquer, né? A, B, e CD e EF, eles são dependentes, né? Porque a gente precisa de, no mínimo, dois vetores para poder ser independentes em R2, né? Mais adiante a gente vai tentar explicar por quê. Mas se a gente está em R2 e a gente pega três vetores, esses três vetores são independentes. É só pensar que assim, se a gente está no plano, né? Então a gente está em R2. Se eu consigo desenhar um vetor qualquer, consigo desenhar um vetor qualquer. E aí, para eu desenhar um outro vetor que seja combinação desse aqui, ele precisa ser paralelo ou antiparalelo. Se eu desenhar um outro vetor que está aqui, ele é linearmente independente. Eu não consigo fazer algum número, sei lá, se eu chamar esse cara de V e esse cara de W. É impossível que algum número A vezes esse V seja igual a W. Isso é impossível, tá? Porque isso aqui, qualquer A, né? A real, é impossível, né? Então, todos os A qualquer A que eu escolher vezes B nunca vai ser dado. O problema é que agora que eu tenho esses dois, se a gente lembrar no ensino médio da geometria de posição, dois vetores formam um plano, né? É o suficiente para formar um plano. Então, se eu desenhar qualquer outro vetor nesse plano, sei lá, aqui, eu posso escrever esse terceiro vetor, como sendo combinação desses dois, tá?
Então, sei lá, vou pegar esse vetor e vou chamar de, sei lá, y. Então, eu posso escrever esse vetor y como sendo 1a vezes x, não, x, 1a vezes v, mais 1b vezes w, né? Porque esses dois já formaram esse plano aqui, ok? Então, é por isso, né? Três vetores em R2, eles sempre vão ser dependentes, né? A gente sempre consegue escrever um deles com combinação dos outros dois, tá? Então, geometricamente, e menos um, eles estão na mesma linha, né? Na linha que passa a reta que passa pela origem. Eles são dependentes, né? Então, se a gente usar a definição, a gente encontra número x1 e x2, tal que x1 vezes 1 mais x2 vezes menos 1 é zero. A gente consegue encontrar esses números. Isso é o mesmo que resolver ax igual a zero, 1a sendo a matriz 1, menos 1, menos 1. Né? Isso vezes x, né? Então, isso aqui a gente tá zero, né? Então, isso aqui é a nossa x igual a zero. Tá? Então, aqui, se a gente pegar x1 igual a 1 e x2 igual a 2, igual a 1 também, a gente resolve, né? A gente consegue resolver. Então, as colunas são dependentes exatamente quando existe um vetor não zero no seu espaço, no espaço nulo, né? Então, se um dos v's é o vetor zero, a independência é impossível, né? Não tem nenhuma chance. Mas por que não? Né? Isso é uma coisa que a gente também precisa discutir. Três vetores R2 não podem ser independentes. Né? Uma forma de ver isso é que a matriz A com essas três colunas precisa ter uma variável livre. Então, uma solução especial para a x igual a zero vai aparecer. Uma outra forma é que se os primeiros dois vetores são independentes, alguma combinação vai produzir o terceiro vetor. Né? Então veja a nossa segunda insight aqui que a gente vai fazer. Agora a gente vai mover para os três vetores em R3. Tá? Então se um deles é um múltiplo do outro, né? Esses vetores são dependentes. Mas o teste completo envolve todos os três vetores de uma vez. Né? A gente vai colocar eles em uma matriz e tentar resolver a x igual a zero. Então vamos fazer um exemplo qualquer. Tá? A gente vai fazer um exemplo. Então a gente vai pegar as colunas de A, de uma matriz A, que são dependentes, e a x igual a zero, ele não vai ter, vai ter, quer dizer, uma solução não nula. Tá? Então a gente vai pegar um AX, que vai ser o A vai ser o vetor, vai ser a matriz 1, 0, 3, 2, 1, 5 e 1, 0, 3. Tá? Isso aqui vai ser a matriz A. O X que vai resolver esse problema pode ser menos 3, 1 e 1. Tá? Isso aqui vai resolver esse problema. Por quê? Isso aqui é menos 3 vezes 1, 0, 3. Né? Opa, desculpa. 1, 0, 3 não. 1, 2, 1. Mais 1 vezes 0, 1, 0. Mais 1 vezes 3, 5, 3. Okay. Isso aqui, né, dá 0. Ok? Então, o posto vai ser apenas R igual a 2.
Então, as colunas independentes vão produzir um posto de coluna completa, um R igual a N igual a 3. Né? Nesta matriz, as linhas elas são dependentes. A linha 1 menos a linha 3 é a linha 0. Né? Vai dar uma linha nula. Né? Para uma matriz quadrada, a gente vai mostrar que as colunas dependentes implicam em linhas dependentes. Tá? Então, outra pergunta que a gente vai fazer é como que a gente encontra, a gente sabe que as soluções pH igual a zero. Então, uma forma sistemática vai ser a eliminação. Essa matriz A vai produzir uma matriz R do tipo um 0, 0, 0, 1, 0, 3, menos 1, 0. Tá? Então, aqui a gente vai notar, né, a solução de x igual a menos 3, 1 e 1, exatamente as soluções especiais, a solução especial. Né? E isso mostra como que a coluna livre, essa coluna 3, é uma combinação das colunas pivô. Né? Isso vai matar a independência. Então, esse posto de coluna completa, né, vai nos dizer que as colunas de A são independentes exatamente quando o posto, que é R igual a N, né? Então o posto é R igual a N. Existem N pivôs e nenhuma variável livre. Né? Apenas x igual a zero vai estar no seu espaço nulo. Tá? Um caso que é de importância especial para que talvez possa ser importante, que vai para as nossas discussões, na verdade, um caso vai ser de importância especial, porque ele está claro desde o início. Então a gente vai supor que 7 colunas tenham 5 componentes cada, beleza? 7 colunas com 5 componentes, tá? Então m igual a 5, que é menor que n igual a 7, beleza? Então, as colunas, elas precisam ser dependentes. Quaisquer 7 vetores de R5 são dependentes. Tá? O posto de A não pode ser maior que 5. Então, isso não pode ser ter mais que 5 pivôs em 5 linhas. Então, a x igual a 0 tem pelo menos 7 menos 5 igual a 2, né? Variáveis livres. Então, isso tem soluções não nulas, que significa que as colunas são dependentes. Qualquer conjunto de n vetores em Rm precisa ser, então, linearmente dependente, vai ser linearmente independente se n for menor que m. Tá? Esse tipo de matriz ele tem mais colunas do que linhas. Então, ela vai ser uma coluna, quer dizer, uma matriz do tipo curta e larga, né? Então, tem menos colunas e largas e muitas linhas, né? Eu diria que curta e alta, né? Então, as colunas são certamente dependentes se n for maior que m, porque a x igual a zero, ele vai ter uma solução não zero, né? Então, as colunas vão ser dependentes ou elas precisam ser independentes. Né? Então, e no caso, para n menor ou igual a m, eles podem ser os dois. Pode ser dependente ou pode ser independente. Então, a eliminação vai revelar que essas colunas pivôs R. Então, se essas colunas pivô R são de fato independentes. Então, note que outra forma da gente descrever a dependência linear é assim: um vetor é uma combinação de outros vetores. Que parece claro, né? Por que a gente não diz isso desde o começo?
a nossa definição foi maior. Algumas combinações dão o vetor zero, outras podem ser as combinações triviais, com todos x igual a zero. A gente acabou pegando uma definição um pouco maior, né? Mas, né, a nossa definição de a gente consegue gerar um vetor a partir do outro também é uma definição bem razoável, né? Então a gente precisa descartar a maneira mais fácil de obter o vetor zero. Né? Essa combinação trivial de zeros dá dor de cabeça a todo mundo, né? Se um vetor é uma combinação dos outros, esse vetor tem coeficiente x igual a 1. Né? O ponto é, a nossa definição, ela não pegou ela não pega o vetor, né, como um culpado em particular, né? Não escolhe um vetor específico. Né? Todas as colunas de A, elas são tratadas da mesma forma. A gente olha para A x igual a zero e ela tem uma solução diferente, né? Uma solução diferente de zero, ou ela não tem. Então, no fim, é melhor que a pergunta se a última coluna, né, ou a primeira, ou uma coluna do meio, é uma combinação das outras. É melhor a gente perguntar isso. Né? Mais para fins práticos. Né? Então, assim a gente consegue abordar toda a dependência e independência de vetores. Okay? Então, o primeiro subespaço que a gente trabalhou foi o espaço coluna, né? Foi o primeiro subespaço que apareceu para a gente. Começando com as colunas, a coluna V1, V2, V3 até Vn, o subespaço foi preenchido quando a gente incluiu todas as combinações x1 vezes V1, x2 mais x2 vezes V2, mais x3 vezes V3, até xn vezes Vn, né? O espaço coluna consiste de todas as combinações de AX das colunas. Né? Agora, a gente vai introduzir uma única palavra, né? Que é gerar, né? Quer descrever isso. Então, o espaço coluna é gerado por uma coluna, ou por colunas. Né? Então, a gente vai fazer mais uma definição. Hoje a gente vai estar cheio de definições, né? Para continuar caminhando em alguns níveis acima de abstração. Então, a nossa definição vai ser um conjunto de vetores gera um espaço. Conjunto com G. Ele vai gerar um espaço se as suas combinações lineares se preenchem ok? Se as suas combinações lineares preenchem o espaço. Portanto, as colunas de uma matriz geram o seu espaço coluna, né? E ele pode ser dependente. Então, sei lá, vamos fazer os exemplos. Exemplo 2. O vetor V1, que é igual a 1, 0. Tá? E o V2, que é. Esqueci de colocar o igual. 0, 1. Esses dois vetores, eles geram o espaço bidimensional.
Então eles geram R2 completo. Né? Que mais? Exemplo. Estou cada vez mais desleixado com a letra, né? Exemplo 3. O vetor 1, 0. O vetor V2, 0, 1. E um vetor V3. E aí o vetor V3 é, sei lá, qualquer coisa. 7. Também vão gerar R2. Tá? Mais um exemplo. Um vetor 1, 1. Quer dizer, esse aqui não é o V1, né? V1 é o outro. Então, W1, vetor 1, 1. E W2, menos 1, menos 1. Esses dois, eles apenas geram uma reta em R2. Né? Eles já. Então, porque isso, ou seja, W1 por ele só, ele também faz isso, né? Então pense que nesses dois vetores vindo, né, de 0, 0, 0 no espaço tridimensional. Tá? Então, isso talvez ajude. Tá? Então, dois vetores eles estão saindo de 0 a 0, 0 no espaço tridimensional. Geralmente, eles geram um plano, né? Eles a gente pode preencher esse plano fazendo combinações lineares. Matematicamente, a gente sabe que existem outras possibilidades. Dois vetores podem gerar uma linha, uma reta, né? Três vetores podem gerar todo R3 ou apenas um plano, né? Então, pode gerar coisas diferentes. Eles. Então, é possível, né? É até possível que três vetores eles se estendam apenas por uma reta, ou, por exemplo, sei lá, 10 vetores vão abranger, vão gerar apenas um plano, né? Então eles são certamente eles não são independentes. Né? Então as colunas geram o espaço coluna. Tá? Aqui a gente tem um novo subespaço, que é gerado por linhas. Né? Uma combinação de linhas vai produzir o espaço linha. Então, se é uma combinação de coluna, gera o espaço coluna. A combinação de linhas vai gerar o espaço linha. Então, definição. O espaço linha de uma matriz. O espaço linha de uma matriz A. Não precisa falar com a matriz A. De uma matriz é o subespaço de Rn gerado pelas linhas. Né? Então, o espaço linha de A vai ser o espaço coluna de A transposta. Que faz sentido, né? Então, ele vai ser o espaço coluna de A transposta. Né? Então, as linhas
as linhas de uma matriz M por N, ela tem N componentes. Eles são vetores em Rn. Ou eles podem ser se eles forem escritos como vetores colunas, né? Existe uma forma rápida de fixar isso, né? A matriz transposta, né? A gente consegue pensar nisso. Então, de fato, né? Quando a gente transpõe uma matriz, né? As linhas se tornam colunas e a gente consegue fazer essa brincadeira. Né? Então, em vez de linhas de a gente olha para as colunas de A transposta. Né? Alguns números, mas agora, mesmo os números, mas agora no espaço de coluna. Né? Então, a coluna de espaço coluna de A transposta. Esse espaço linha de A é um subespaço, portanto, de Rn. Tá? Então, vamos fazer um exemplo. Um exemplo, se eu tenho uma matriz A, que exemplo é esse? Esse é o exemplo 5, né? Então, se eu tenho uma matriz A igual a 1, 2, 3, 4, 7, 5, né? Quem que é a transposta? A transposta vai ser uma matriz 1, 4, 2, 7, 3, 5, né? E, né, imediatamente, aqui, M igual a 3, N igual a 2, né? Então, o espaço coluna de A é o plano em R3 gerado por duas colunas de A. Né? O espaço linha de A é gerado pelas três linhas de A, né? Que são colunas de A transposta. Né? Esse espaço coluna, quer dizer, esse espaço linha é todo o R2. Então lembre, as linhas elas estão em Rn gerando um espaço linha. Né? A, as colunas elas estão em Rm, gerando um espaço coluna. Esses mesmos números, vetores diferentes, espaços diferentes. Tá? Então, aqui a gente consegue fechar, né, as coisas, a ideia de geração. Né? Então, dois vetores eles não podem gerar todo R3, né, mesmo que eles sejam independentes. Quatro vetores não podem ser independentes se eles estão gerando R3. Né? A gente quer vetores independentes suficientes que gerem o espaço e não mais. Uma base é exatamente isso. Então, aqui vai mais uma definição. Tá? Então, uma definição, def. Uma base vai ser para um espaço vetorial. É uma sequência de vetores. É uma sequência de vetores com duas propriedades. As, os, os, os vetores de base são linearmente independentes. Vou colocar vetores base, tá? Vou colocar vetores da base, tá? São linearmente independentes e eles geram o espaço. Tá? Então, essa combinação de propriedades é fundamental
para álgebra linear inteira. Todos os vetores V no espaço é uma combinação de vetores de base, né? Vetores da base, porque eles geram o espaço. Mais que isso, essas combinações que produzem V, essa combinação é única, né? Porque os vetores da base, V1, V2 até Vn, são independentes. Então existe e apenas uma forma de escrever V com uma combinação de vetores de base. E qual que é a razão disso? A gente vai supor que a gente tem um V, que é um A1 vezes V1, mais um A2 vezes V2 até AN vezes Vn, e também esse mesmo V que pode ser escrito como B1 vezes V1, mais B2 vezes V2, mais até Bn vezes Vn. Pela subtração, né, se a gente subtrair um pelo outro, a gente vai ter A1 menos B1 vezes V1, mais A2 menos B2 vezes V2, até AN menos Bn vezes Vn, e isso é o vetor zero. Da independência, né, desses V's, cada AI menos BI é zero. Portanto, AI é igual a BI. E não existe duas maneiras de produzir V, né, imediatamente. Então a gente pode pegar mais um exemplo. Que é, por exemplo, as colunas da identidade. Tá? As colunas da identidade vão produzir uma base padrão de R2, né? Então eles vão. Isso as colunas, tá? Não a identidade. As colunas vão produzir uma base padrão de identidade. O vetor base vai ser o vetor I, né? Que a gente são os versores da física, né? Então, I, que é o vetor 1, 0. E o J, que é o 0, 1. Né? E eles são independentes. Então, eles geram R2. Então, todo mundo pensa nessa base primeiro, né? Essa é a primeira base que a gente pensa. Esses vetores I, eles cruzam I J, né? Então o I, quando a gente pensa no plano, né? Quando a gente está falando do plano cartesiano, o I ele atravessa, né, direto, e o J vai direto para cima, né? Então o I é o eixo X, vai estar no eixo X, o J vai estar no eixo Y. Ah, então, eixo X apontando para a direita, né? O I, e o J, eixo X, Y apontando para cima. As colunas da matriz de identidade 3x3 são as bases padrões de JK. As colunas de uma identidade, matriz de identidade N por N, N por N, né? Vai ser as bases padrões para Rn, né? Agora a gente vai encontrar muitas outras bases, infinitas outras, né? Essas bases elas não são únicas, a gente pode encontrar quantas a gente quiser, né? Então, vamos fazer um exemplo importante, né? Então, esse exemplo ele vai ganhar estrelinha porque ele é importante, tá? É, as colunas de toda matriz inversível N por N vão dar uma base de Rn. Então, a gente tem uma matriz inversível. Matriz inversível, colunas independentes. E são colunas no espaço em R3. Então, a gente tem uma matriz A. Essa matriz A vai ser 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1.
tá? Ou, né, a gente também pode ter uma matriz singular. Escrever no mesmo, do lado, mas acho que não cabe. Colunas dependentes. E, e o espaço coluna, portanto, é diferente de R3. Né? Então, 1, 0, 1, 1, 2, 2. Então, as únicas soluções para ax igual a zero vai ser x como sendo a inversa de a igual, vezes zero, que é zero. Né? A, a, as colunas são independentes. Né? Elas geram todo o espaço Rn, porque cada vetor B é uma combinação das colunas. Tá? Ax igual a B pode sempre ser resolvível. Né? Por x, a gente inverte esse A, x vai ser a inversa de A vezes o vetor B do resultado. Aqui a gente vê como que como tudo vem junto, né, para matrizes inversíveis, né? Isso é importante. E aqui, então, a gente se questionar se a gente está conseguindo de fato, enxergar, né, como tudo se encaixa para as matrizes inversíveis. Então, a gente pode pensar da seguinte maneira: os vetores V1, V2 até Vn são bases de Rn, exatamente quando eles são as colunas de uma matriz inversível n por n. Essa Rn ela tem infinitas bases diferentes a mais, né? Então, mas essa daí pode ser uma base, né? Quando as colunas são dependentes, a gente mantém olhando para as colunas pivôs. As primeiras duas colunas de B, né, no nosso caso, vão ser as duas pivôs, né? Elas são independentes, essas duas só, né? E elas geram um espaço coluna. Então, as colunas pivôs de A são a base para uma coluna, um espaço coluna. As linhas pivôs de A são as bases para um espaço linha. Então, aqui, as linhas pivôs vão vir, pode vir na forma da matriz escalonada E. Tá? Então, por exemplo, eita, será que minha mesa morreu de vez? Não, ela ainda existe. Exemplo 8. Mas a gente vai pegar duas matrizes, uma matriz que não é inversível, tá? Então essas colunas elas não são uma base para nada. Então, vamos pegar uma A, vai ser 2, 4, 3, 6, beleza? Se a gente reduzir ela para a forma escalonada R, o que a gente vai ter? A gente vai ter um 0 e, na verdade, 1, 2, 0, 0, né? 1, 2, 0, 0, tá? Então aqui a gente tem uma coluna pivô, né? Então, e uma linha pivô. Então o posto é 1. A coluna 1 de A é a coluna pivô. Que essa coluna sozinha é uma base para um espaço coluna. A segunda coluna de A pode ser uma base diferente, né? Então, poderia qualquer múltiplo, múltiplo dessa coluna não nulo, né? Poderia ser uma base.
Bases elas não vão faltar, né? Uma escolha definitiva vão ser as colunas pivô. Então, note que aqui note que a coluna pivô 1, 0 dessa R termina em 0. Essa coluna é uma base para o espaço coluna de R. Mas isso não vai ser um espaço coluna para A. Né? O espaço coluna de A e R são diferentes. As suas bases são diferentes. E a sua dimensão vai acabar sendo a mesma. O espaço linha de A é o mesmo que o espaço linha da R. Ele vai conter 2, 4 e 1, 2. Né? E todos os outros múltiplos desses vetores. Como sempre, existem infinitas outras bases que a gente pode escolher para cá. Né? Uma escolha natural é a gente pegar uma linha não nula de R, né? Que vai ser geralmente uma linha com pivô. Né? Então disso, a matriz A vai ter um posto 1 e ela tem apenas um vetor na sua base. Então, a base que vai formar o espaço coluna vai ser o vetor 2, 3, e a base que vai formar o espaço linha vai ser o vetor 1, 2. Tá? Então, mais adiante, a gente vai voltar a essas bases para o espaço coluna e espaço linha. Tá? A gente agora vai começar a tentar alguns exemplos onde a situação vai ser clara e a ideia de base vai ser, porque a ideia de base ainda é nova. Então os próximos exemplos são longos, né? O nosso próximo exemplo vai ser longo, mas ele vai ser mais claro. Então a gente vai encontrar bases. A gente vai encontrar bases para uma coluna e para o espaço coluna e espaço linha dessa matriz de uma matriz de rank 2. Vai ser a matriz de posto 2, né? Então, que é R. Essa matriz R, vamos reduzir, já está na forma reduzida. 1, 2, 0, 3. 0, 0, 1, 4. E como ela tem posto 2, deduz-se esse último está zero. Né? Então, as colunas 1 e 3 são colunas pivô. Né? Elas são uma base para o espaço coluna de R. Né? O vetor, e é importante lembrar que é de R, tá? E não da sua matriz original. O vetor, nessa espaço coluna, todos eles vão ter a forma B, que é igual a XY0. Tá? O espaço coluna de R é o plano XY, né? Dentro do seu espaço tridimensional completo, XYZ. Esse plano não é R2, né? Mas um subespaço de R3, tá? Porque a gente tem uma matriz com 3, né? 3 linhas. Então, é um subespaço, é um plano que está em R3. As colunas 2 e 3, elas são também uma base para um espaço coluna, tá? Para o mesmo espaço coluna, inclusive. E com cada par dessas colunas de R, elas não são uma base para o espaço coluna, né? Na verdade, a gente pode se perguntar, né, quais desses pares do espaço coluna de R não são uma base, né? Quais desses espaços de R não são uma base para o seu espaço coluna? E o espaço linha de R é um subespaço de R4, né? A base mais simples para esse espaço linha vai ser as duas linhas não nulas desse R. Né? A terceira linha, que é o vetor 0, ela está no espaço linha também, mas ela não é uma base para o espaço linha. Tá? Os vetores da base precisam ser independentes, e o vetor nulo não é independente com nenhum outro vetor. Né? Uma pergunta: dado 5 vetores em R7,
como que a gente poderia encontrar uma base para o espaço que eles geram? A primeira resposta que a gente vai ter é, a gente pode fazer, pegar pegar as linhas dessa matriz A, né? E eliminar ela para encontrar as linhas não nulas de R. Né? E a segunda resposta vai ser colocar os 5 vetores, né, nas colunas de A, eliminar para encontrar as colunas pivô de A, não de R. Né? Essas colunas pivôs são uma base para espaço coluna. Então, a gente poderia perguntar se poderia alguma outra base ter mais vetores ou menos. Isso é uma pergunta crucial com uma boa resposta. Não. Todas as bases para um espaço vetorial vai conter o mesmo número de vetores. Então, o número de vetores em qualquer em toda base vai ser a dimensão do espaço. Então, aqui a gente vai entrar com uma nova definição importante, que vai ser a definição, tá? Oh, desculpa, a dimensão, tá? Então, definição de dimensão. Então, a gente tem que provar o que a gente já acabou definindo, né? A gente nomeou a dimensão, não definiu nada, não provou nada, então a gente tem que provar o que a gente acabou de afirmar. Então, existem muitas opções para os vetores de base, mas o número de vetores de base acaba não mudando, né? E como que a gente prova isso? Se V1, então isso aqui vai ser importante, né? Se V1, V2, V3 até Vm e W1, W2, W3 até Wn são ambas bases para o mesmo espaço vetorial, então M é igual a N, né? Então, para a gente provar, a gente vai supor que existem mais Ws do que Vs, tá? Então a gente vai tentar por absurdo. Para N maior que M, né, a gente quer conseguir uma contradição. Então, Vs são bases, os Vs são bases, então W1 precisa ser uma combinação de Vs, né? Se W1 é igual a A11 vezes V1, mais A12 vezes V2. Não, desculpa. A21 vezes V2, mais A31 vezes V3, até AM1 vezes VM, essa é a primeira coluna de uma multiplicação de matriz VA. Então, cada W é uma combinação de Vs. Tá? Portanto, eu posso fazer uma matriz grande W, e essa matriz grande W vai ser uma matriz com os vetores W1, W2, né, até o vetor Wn. E eu posso escrever esse W como sendo uma matriz de Vs, V1 até Vm, vezes, né, uma outra matriz A, né, que vai ser A11 até AM1, né, A1N até AMN. Tá? Isso aqui vai ser um VA. Tá? A gente não sabe, a gente não conhece cada AIJ, mas a gente sabe que o formato de A, né, a gente conhece esse formato de A, e ele é M por N. O segundo vetor, W2, vai ser também uma combinação de Vs.
Os coeficientes nessa combinação vão preencher a segunda coluna de A, né? Essa chave, então aqui a chave vai ser que A tem uma linha para cada V e uma coluna para cada W. A é uma matriz curta, né? E alta, né? Curto e alto. Então, dado que a gente assumiu que n é maior que m, então a x igual a zero, ele não tem soluções não nulas. A x igual a zero, ele vai dar VA vezes x igual a zero, que é WX igual a zero. Uma combinação de Ws que vão dar zero. Então, Ws não podem ser uma base, esses Ws. O que a gente assumiu é que n é maior que m, e isso não é possível para duas bases. Se m é maior que n, a gente vai mudar esses v's e esses. Não, na verdade, m é maior que n. Então a gente muda esses v's e esses w's e repete os mesmos passos. A única maneira da gente conseguir cair em uma coisa que não seja competição é se a gente tiver m igual a n. Isso completa a prova de que m é igual a n. O número de bases, de vetores bases, depende do espaço, não de uma base particular. O número é o mesmo para todas as bases. E ele conta os graus de liberdades do espaço. A dimensão desse espaço, ou do espaço Rn, é n. A gente agora introduz uma importante palavra, que é a palavra dimensão, para outros espaços vetoriais também. Então, adivinhem vocês, teremos mais uma definição. Tá? Então, mais uma definição. Então, vamos lá. A dimensão de um espaço é o número de vetores em todas as bases. Ok? Então, isso bate com a nossa intuição. Então, uma reta que passa através do vetor V152, ele vai ter uma dimensão 1. E ela é um subespaço, que é esse vetor 1, esse um vetor V, e ele vai ser uma base, né? Então, vai ser um subespaço. Vai ser um espaço com esse vetor, tá? Nessa base, né? Vai ser um espaço nessa base. Que mais que a gente pode discutir que é importante sobre base, quer dizer, base não, né? Sobre dimensão. Mas, na verdade, a base talvez seja mais importante, mas dimensão também é, então não dá para pular. Então, perpendicular a essa linha, né? Essa reta vai ser o plano x mais 5y mais 2z. Né? Lembrando que a gente está falando do vetor 152, né? Então, x mais 5y mais 2z igual a zero é o plano que é perpendicular. Esse plano ele vai ter dimensão 2. Né? Então, para provar isso, a gente encontra uma base, menos 5, 1, 0, e menos 2, 0, 1. Né? E a dimensão vai ser 2, porque a base vai conter dois vetores. Né? O plano é o espaço nulo da matriz A, 1, 5, 2, né? Que vai ter duas variáveis livres. Né? Nosso vetor base, menos 5, 1, 0 e menos 2, 0, 1, eles são as soluções especiais para x igual a 0. Então, mais adiante, a gente vai mostrar que n-r soluções especiais sempre vão dar uma base no espaço nulo. Então, o espaço coluna de A ele vai ter dimensão R, né?
e o espaço nulo de A vai ter dimensão n-r. Tá? Então, note agora um pouco sobre a linguagem da álgebra linear. A gente nunca diz o posto de um espaço, né? Ou a dimensão de uma base, ou a base de uma matriz. Tá? Esses termos eles não têm significados. Eles são a dimensão do espaço coluna, que é igual ao posto de uma matriz. Tá? Então, são detalhes, tá? Mas detalhes que podem evitar concepções alternativas. Né? As palavras independência e bases e dimensão, elas não são todas restritas a vetores colunas. A gente pode perguntar também, né? Se a gente tiver três matrizes, A1, A2, A3, a gente pode perguntar se elas são independentes. Quando elas são quando elas estão em um espaço de todas as matrizes 3x4, algumas combinações podem dar uma matriz zero. A gente pode também perguntar a dimensão desse espaço completo de matrizes 3x4, né? E ela é 12. Nas equações diferenciais, a segunda derivada de y em relação a x igual a y, então d2y dx2 igual a y, vai ter um espaço de soluções. Uma base vai ser y igual a e elevado a x e y igual a e elevado a menos x, que vão conter, né, se a gente contar as funções bases, elas vão dar a dimensão 2 para o espaço de todas as soluções. Então, a dimensão é 2 porque a gente está falando da segunda derivada. Né? Espaços de matriz e espaços de funções podem parecer um pouco estranhos depois de Rn, por exemplo. Mas em muitas formas, muitas maneiras, a gente não precisa ter a ideia de base e dimensão, né, exatamente aplicada a vetores. Né? Ou a gente consegue tentar traduzir esses caras, tá? A gente pode tentar traduzir esses caras como vetores, independente deles serem ou não. Tá? A gente não tem a ideia de base de dimensão correta, até poder aplicar a vetores que não sejam vetores de coluna, né? Que é o que eu tinha comentado no começo, né? Bem no começo do vídeo. Então, espaços de matrizes vão tratar, vai ser o espaço vetorial M, que contém todas as matrizes de um tipo. Então, por exemplo, o espaço vetorial M que contém todas as matrizes 2x2, e ela vai ter dimensão 4. Então, uma das bases vai ser A1, A2, A3, A4. Então, uma das bases vai ser 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1. Tá? Isso aqui é uma base. Tá? Essas matrizes elas são linearmente independentes. Agora a gente não está olhando para as suas colunas, mas para a matriz inteira. Tá? Então, as combinações dessas 4 matrizes podem produzir qualquer matriz em M. Então, elas geram o espaço. Então, todas as As combinadas podem gerar uma matriz nessa base. Então, dessa forma, a gente tem que C1 vezes A1, C2 vezes A2, mais C3 vezes A3, mais C4 vezes A4, é igual a matriz C1, C2, C3, C4. Ou seja, a gente escolhe um C qualquer, o C que a gente quiser, os Cs adequados vão formar a nossa A. Né? A é zero apenas se os Cs são zeros. Né? Isso prova a independência de A1, A2, A3 e A4. Né? Essas três matrizes, as três matrizes
A1, A2 e A4 são as bases para um subespaço que é a triangular superior, né? O subespaço das matrizes triangulares superiores. A sua dimensão é 3. A1 e A2, não, desculpa, A1 e A4 são as bases das matrizes diagonais. O que é, por exemplo, uma base para as matrizes simétricas? Se a gente pegar A1 e A4 e somar, né, A2 e A3, né? Então a gente vai ter isso. Então se a gente consegue gerar uma série de subespaços, né, com essas bases. A gente consegue brincar bastante, né, só com isso, né? A gente vai manter e para levar isso adiante, a gente pode pensar no espaço de todas as matrizes n por n, e uma base possível vai usar matrizes que possuam apenas uma única entrada diferente de zero, né? Essa entrada é 1. Então existem n quadrado posições para que 1, não para esse 1. Então existem n quadrado matrizes da base, né? A dimensão das matrizes, portanto, n por n, do espaço de matrizes n por n completo é n quadrado. A dimensão dos subespaços das matrizes triangulares superiores é 1 meio de n quadrado mais 1 meio de n. A dimensão dos subespaços das matrizes diagonais é n. E a dimensão dos subespaços das matrizes simétricas é 1 meio de n quadrado mais 1 meio de n. Agora, vamos pensar nos espaços de funções. Se a equação d2y sobre dx2 igual a zero e d2y dx2 igual a menos y e d2y dx2 igual a y envolvem todas as segundas derivadas. No cálculo, a gente resolve elas para encontrar as funções yx. Né? Então, por exemplo, y duas linhas igual a zero é resolvido por uma função linear do tipo y igual a cx mais d. Y duas linhas igual a menos y é resolvido por qualquer combinação do tipo y igual a c vezes seno de x mais d cosseno de x. Y duas linhas igual a y é resolvido por qualquer combinação do tipo y igual a c exponencial de x mais d exponencial de menos x. Isso a gente vai deixar claro no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu ainda não gravei as aulas para equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, mas futuramente vai estar. Então, nos casos de dúvidas, que quiser se aprofundar nisso, vejam a playlist de EDO. Então, esse espaço de soluções para y duas linhas igual a menos x vai ter duas funções bases, seno de x e cosseno de x. O espaço para y duas linhas igual a zero vai ter x e 1. E a resolução disso a gente sabe pelo cálculo de uma variável. Então, eles são o espaço nulo da segunda derivada. Né? A dimensão é 2 em cada caso. Né? Elas são equações de segunda ordem. Né? Essas soluções de y duas linhas igual a 2, elas não formam um subespaço. O lado direito, b igual a 2, não é zero. Né? Uma solução particular é y igual a x quadrado. Né? A solução completa vai ser y de x igual a x quadrado mais 6x mais d. Todas essas funções satisfazem y duas linhas igual a 2. Então, note que a solução particular mais qualquer função cx mais d no espaço nulo vai resolver, vai gerar, né? Vai estar no espaço nulo. Isso aí a gente também discutiu, mas com uma outra perspectiva no curso de equações diferenciais. Isso eu consigo dizer seguramente que no momento da gravação desse vídeo já foi dado na disciplina de EDO. Tá? Uma equação diferencial linear é como uma equação matricial linear, ax igual a b. Mas a gente resolve ela pelo cálculo ao invés de usar as ferramentas da álgebra linear. A gente termina aqui com o espaço Z, que contém apenas o vetor zero. A dimensão desse espaço é zero. Tá?
O conjunto completo não vai conter, é um conjunto vazio. Ele não tem vetores, né? Vai ser o conjunto vazio, vai ser a base de Z, né? A gente nunca vai poder, nunca vai se permitir que o vetor zero como uma base, nunca vai contar ele como uma base, porque a independência linear é perdida. O vetor zero não é independente, né? Então, no caso do espaço nulo, né? Não, espaço nulo, não, espaço Z, né? A gente vai ter uma, um espaço com dimensão zero, ok? Então era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.